Então, no realismo, eu dei o exemplo do Flaubert, que eu passo a ter a sociedade como ela é. Então, eu vou ter Flaubert na França, Charles Dickens, que eu já falei umas 3 vezes em reunião sobre ele, na Inglaterra. Charles Dickens escreveu, por exemplo, Óbidos, que ele vai falar de um menino que mora num reformatório. Quem dirige o reformatório é um Deus nos acuda, um nome horrível, igual os filmes mostram, que as mulheres não devem dessa maneira isso, assim, bruxa, uma bruxa, era isso. Ele vai fugir desse reformatório, mostrando aqui ele vai fugir desse reformatório e vai viver onde? Nas ruas de Londres. E como é que ele vai sobreviver? Curtos. Ele comete pequenos furtos para a sua própria sobrevivência. Isso é realismo, tá vendo? É Charles Dickens. Então, Flaubert na França, Charles Dickens na Inglaterra, Eça de Queiroz em Portugal, Machado na Espanha. Certo? Quem nunca leu tem de ler. E tem, eu acho assim, que a pessoa, às vezes eu sinto falta na escola, é isso. O professor manda ler. Mas o professor não discute comigo, não fala sobre o autor, não explica não sei o quê, não fala da dela, e começa a ler. Eu tenho um aluno lá em casa, que é um gênio, chama Lucas. Chegou para mim, ele fez o teste para ir que não foi. Eu fiz de tudo para ele, tá? Resolveu ficar na escola dele. Chega o Lucas, Rita, o pior livro que eu li na minha vida. Ele entrega o livro, barbando. Eu falei, deixa eu ver. Ele volta para você, mas ele Lucas, por que você barbando a tua vida? É a história de uma menina no Afeganistão, com Talibã, coisa que eu não sabia que era consegue. As mulheres não podem sair de casa sem um homem do lado, para elas saírem sem um homem do lado. Você quer dizer que é o fundamentalismo, né? Nós somos doidos desse fundamentalismo. Para ela sair de casa sem um homem, ela tem que estar todinha coberta, a busca, né? Eu só vi busca no Canadá, gente. Eu quase caí para trás. Eu não acredito, eu fiquei estatelada olhando. 2 mulheres passando de busca, pretas. Aqui, já tem de fora, né? É. Mais de 10 anos. E essas 2 mulheres entraram no shopping, no shopping, eles fazem compras, elas compram bolsa, compram no seu corpo, para usar hoje, que hora, como é que é, dentro de casa, marido, velho. E presta atenção que a ciência, né, ela continua evoluindo. Nós estamos em franco desenvolvimento industrial, não sei se a gente viu na escola que a gente começou. Né? Esse realismo, ele vai também se modificando um pouco. Né? Deixa eu tenho que falar. O que vai acontecer também nesse tempo? Eu estou no século XIX, lembra, gente? O que vai acontecer também? As teorias de Darwin. Então, o biólogo inglês, Charles Darwin, foi em 1860, por aí, que ele publicou a origem das espécies. E, de repente, o homem descobriu, né, que ele é um animal. O outro, não. Essas 2 ideias defendidas por Darwin causaram o mesmo impacto que o livro Padrão da Maria causou. De novo, o conservadorismo aconteceu. Voltando também à questão religiosa. Como assim eu vou acreditar que o homem não é fruto da bondade divina, não sei o que, mas é um animal como outro qualquer que foi evoluindo. Então, essas ideias novas, eu ainda estou assim, saindo do realismo também, essa de alguma forma coloca a classe dos miseráveis que trabalhavam, né, despertando essa classe, para que ela pudesse lutar pelos seus direitos. Aí nós vamos ter um movimento, a partir dessas considerações, que a gente pode considerar assim, como se fosse uma alteração, um derivativo do realismo, um movimento a que damos o nome de naturalismo. Isso tudo é século XIX. Então, no século XIX eu tenho um resto do romantismo, o realismo, o naturalismo e o paralelismo. Tudo é século XIX. Uma riqueza
Veja só, né? Então, o naturalismo, que também é um francês, né, que é considerado o pai do naturalismo, que é Émile Zola, fez o quê? Além de colocar, não é, a realidade no seu trabalho, ele também defende a teoria de que o homem é produto do tempo. Então, se você lê Emílio Zola, sem saber mais ou menos a época, você fala, poxa, ele está lendo uma hora, mas esse homem também foi preso. Ele foi preso. Ele foi julgado e condenado. Ele não foi preso. Por quê? Porque ele usou-se uma coisa que a sociedade conservadora não se deu. Os filósofos, cientistas, aplaudiram o trabalho de Emílio Zola. O primeiro livro dele, se não me engano, é o nome de uma mulher, Teresa Guardão, uma coisa assim. Ele escreveu em coletivos também. Mas os mais famosos até tem. Se alguém quiser ler, tem Naná, Genital. Né? Então ele coloca o povo no seu trabalho, mas é esse povo mais sofrido mesmo, no naturalismo. Então é um desdobramento do realismo, deu entender? Então é como se aquilo avançasse, as ideias tomassem corpo, né? A ideia de Darwin, com a teoria da evolução da espécie, mas não susto, né? Eu sou simplesmente um animal, como assim? Né? Não, não é assim nada. Tá? Então nós estamos no naturalismo, que seria essa classe social menos favorecida dentre as menos favorecidas como personagem central dos livros de Emílio Zola. No Brasil, nós vamos ter uma coisa também que eu acho que é ligada no Brasil, que é o Luiz Alfredo. Aí sim, me perdoe, eu não sou preparada para nada disso. Mas você vira a chave de auxílio do avesso, né, e tenta encontrar alguma coisa em que ele realmente está disposto, seja disposto a defender a própria classe dele, né, a classe dos mesmos. Eu sei que quem estuda acaba encontrando alguma coisa. Mas você pega um aluno brasileiro, de cortiço, casa de pensão, gente, o cortiço foi curioso. Então, a Luísa Azevedo, que é o nosso naturalista mais importante, né? Então, você teria que as coisas não ficam assim, para chegar ao Brasil. Né? A literatura arte está tão enfronhada, né, com os mecanismos especialmente de Darwin, né, da teoria da evolução da espécie, que os homens, isso é o que não vai comum, isso está todo lá. Os homens têm a custa, né, os pés são patas, ele vai usando esse vocabulário que a gente usaria só para descrever animais, e ele descreve, né, aos humanos, a nós mesmos, com esse mesmo vocabulário, em função das teorias da época, né? E, claro, sempre assustando muito. Então, sempre com um certo receio, né? Mas vale a pena ler. A Luísa Azevedo é um grande escritor. Claro, o nosso livro é achado. É isso. Mas o nosso naturalismo é tão bom quanto o naturalismo vai fora. É muito bom. Né? Muito bem. No final desse mesmo século XIX, vejam bem, a ciência avançando, a forma hormonal, nós vamos ter um movimento que só acontece na Brasil. E esse movimento ganha o nome de parnasianismo. É concomitante. Então você tem no romance, pronto, você tem o realismo, o naturalismo. E agora vamos imaginar que o parnasianismo.
movimento também surgiu na França. Um escritor, não é o meu escritor, não é? É um ensaísta, escritor, romancista, poeta, dramaturgo, crítico literário, são tudo. Ele não é muito conhecido, não. Théophile Gautier. Esse homem lá na França, ele foi o primeiro que disse, eu vou colocar com as minhas palavras, tipo assim, a obrigação da arte é ser bela. Essa era a defesa dele. E ele não era polêmico, assim. Por isso que eu falei que ele vai ter que dar matriz, né? Isso é uma peça de teatro, diferente do romancista, diferente do poeta, diferente do crítico literário, foi tudo. E ele tinha, acredito que em função das mudanças, ele passou a defender isso. Ele criou um grupo de defesa dessa questão. E a primeira noção, né, que se deveria ter na arte seria a perfeição, a beleza. E ele vai até citar que ele já não tem a proposta até para mudando as coisas, mas eu acho que foi ele mesmo. Ele vai falar, por exemplo, de Davi de Michelangelo. Né? Que Davi de Michelangelo impressiona, né? Tudo dele, eu nunca vi ao vivo, mas tudo é impressionante. Mas impressiona também a própria matemática que é empregada naquela escultura, porque tudo é proporcionalmente perfeito. E eu estou lá no modelo clássico, né? No modelo greco-romano, só para poder fazer o problema de Michelangelo para puxar de novo. E para Gautier, se o primeiro compromisso da arte é com a própria arte, é ser bela, ela tem que ser perfeita. E por isso, volta a preocupação com a forma, com a precisão da rima. Está vendo as rimas, por exemplo, no Chico Buarque de Holanda, gente? Coisa mais. Eu, às vezes, estou fazendo um trabalho com um aluno meu, eu quero entrar numa rima na atividade dele. É quase bater com a cabeça na parede. Só vem ter bobagem, só assim, coração com a mão, com a mão, coisa que ninguém aguenta mais. Mas a rima perfeita não é para qualquer. Então, os parnasianos, e dentre eles, o mais famoso na nossa literatura é o Olavo, eles tiveram essa preocupação com a forma, coisa que ficou meio perdida lá no romantismo. Os românticos não se importavam muito com a forma. Com os parnasianos, né, com esse indivíduo de nome Gautier, francês, Gautier, volta essa questão da arte ser perfeita. Então, a arte não pode ser mais ou menos. Ela tem que ser bela. E criou-se esse mote, né? A arte pela arte. E é essa arte pela arte que, vou dizer assim, virou um infortúnio dos modernistas. Porque os modernistas, em 1922, na Semana de Arte Moderna, os modernistas criaram o movimento anterior, que teria sido o parnasianismo, difusão disso, que eles só se preocupavam com a forma, que eles não tinham sentimento. Não tem como, assim, você ler um poema de qualquer um dos nossos parnasianos e não compreender que eles são errados. Só que o que os homens de 22 falaram virou lei, virou verdade. Então, se eu vou pegar o Antônio Cândido, que alguém falou dele no anterior, que é um grande crítico literário nosso, eu também posso ver uma coisa que disser. É impressionante que ele fala de Olavo Bilac. Não tem valor nenhum no trabalho dele. Como se não fosse nada. Estão entendendo por que eu quis fazer isso aqui? Quer dizer, Olavo Bilac está vivendo numa época em que o retorno da perfeição da forma tinha voltado. Então, eu vivo nessa época
Eu produzo mais ou menos em função dessa época, estão entendendo, gente? Quando as ideias começam a mudar, é porque houve um deslocamento desse modelo. Então, teria um deslocamento do modelo cartesiano, né, para vir nos modernistas. Eu não estou tirando pé dos modernistas, não, mas eu vou até repetindo isso, Rita. Você tem toda a razão quando você fala na minha expressão da faculdade. Porque, quem criou os modernistas? Eu falei, não, é assim, ó, ele magistrado, que Marina é genial, é um trabalho genial. Mas, gente, os cartesianos são maravilhosos. São maravilhosos, assim. É a perfeição da forma aliada ao sentimento. Só que a crítica literária colocou esse sentimento de lado, como se não houvesse isso na vida dos cartesianos. E é só isso que eu quero discutir aqui com vocês. Então, eu vou falar bem pouquinho dele, com vocês que está acabando, e trouxe só uma coisinha dele para entregar a vocês para a gente ler juntos. Então, Olavo Braz Martins dos Guimarães Vilar nasceu em 1806 no Rio de Janeiro e morreu na mesma cidade, no Rio de Janeiro. Nasceu em dezembro e morreu em novembro. Ele tinha 15 anos de idade, ele já fazia curso de medicina. Com 15 anos de idade. Mas ele se envolveu tanto com a Gazeta Acadêmica que no 4º ano de medicina ele abandonou o curso. No outro ano, no ano seguinte, ele se matriculou na Escola de Direito, em São Paulo. Também fez um ano de Direito e abandonou. Por quê? Porque ele queria ser um jornalista, um escritor. Por isso que ele se dedicou mesmo ao jornalismo, à escrita. E ele teve uma participação, eu falo bem resumida, tá? Ele teve uma participação muito importante na vida política e na parte cívica, vamos dizer assim, dos movimentos no Brasil. Então, ele não foi um escritor, um autor, um jornalista, ele ficou à parte. Ele, no Rio de Janeiro, se tornou assim, o mais ardoroso defensor, se vocês puderem imaginar, da abolição da escravatura. Ele se tornou amigo íntimo de José do Patrocínio. Ele também defendeu os ideais republicanos. Não é? Tanto que quando houve primeiro foi Teodoro de Fonseca. É isso o primeiro presidente? Quando, já sei o que ele tem que falar. Quando Teodoro da Fonseca, eu vou usar a palavra deposto, foi deposto, e entrou Floriano Peixoto, Olavo Bilac teve que fugir do Rio, porque ele foi perseguido pelo novo governo. Porque ele havia apoiado o governo anterior, né, que ele era republicano, agora tinha sido um golpe militar, né, a entrada do Floriano Peixoto, e ele veio para Minas Gerais. Ele se refugiou em Ouro Preto. Ele passou alguns meses em Ouro Preto. Em Ouro Preto ele conheceu Afonso Arinos, que é um grande jurista nosso, né? Então ele conheceu, se tornou amigo particular de Afonso Arinos. E quando ele voltou para o Rio, ele foi preso. Ele foi preso pelo governo do Floriano Peixoto. Ele ficou 4 meses preso. No Forte, não sei das coisas. Ele, que tinha essa verve poética, ele acabou sendo, assim, obtendo, não sei bem como, nomeado para cargos públicos. Então, ele foi inspetor de ensino, ele se aposentou como inspetor de ensino. Ele foi representante do Brasil em inúmeras conferências pelo mundo, na área do autismo dele. E em 1900, acho que é 1900 mesmo, ele vai para a Europa como correspondente de um jornal do Rio.
Em Paris, que ele mora em Paris como correspondente, ele conhece a Divina essa diferença. E eles se tornam amigos íntimos. Ele frequenta a casa de Edson Queiroz. Vamos de lá, entendendo? Né? E foi essa de Queiroz quem acabou chamando a atenção de Olavo Bilac para o fato de que o Brasil poderia se transformar numa Europa. Né? O continente, né? O país que era continental, poderia se esfacelar em outros países. E que Bilac, então, se preocupasse em perceber alguma coisa que motivasse ou que levasse à unidade do país. E para Bilac, a única coisa que poderia levar à unidade do país seria a luta. É um país imenso. Imaginem isso, né? Há 200 e tantos anos. Né? Então, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo no norte, no nordeste, no sul. Então, a língua seria a única coisa capaz de garantir a autonomia desse país como um todo. E por isso, por influência de Edson Queiroz, ele começa a trabalhar no Brasil para que houvesse o serviço militar obrigatório. E por quê? Porque a condição para os meninos fazerem um serviço militar obrigatório, que era obrigatório, é que eles fossem alfabetizados. Então, é uma sacada genial. Não é? Todo mundo tinha que fazer o serviço militar. Mas fazer o serviço militar, você tinha de ser alfabetizado. Pronto. Deu certo. Não é? E ele também, com esse amor à pátria desmedido, ele fez assim, inúmeros trabalhos voltados para a nossa natureza. Olhar aquelas belas árvores, ama com fé e orgulho até. Sabe esse forte? Todo mundo sabe, né? Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nem mais. Olha esse céu, né? Divina, olha esse céu, que mar, saber o que é. Que rios que florescem. A natureza aqui perpetuamente inversa. É um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida no chão, vê que vida nos ninhos que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas, onde cresce, profunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra. Jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que aguarda. Quem com seu suor e umedece que levar, vê pago o seu esforço, é feliz e único. Criança, não verás nenhum país como este. Imita a Mariana até que tenha força. Então ele teve muita coisa voltada para o público infantil. Ele escreveu livros didáticos, alguns com Coelho Neto, como é que chama essa coisa de alfabetização? Como é que é? Cartilha de alfabetização. Segundo Antônio Dimas, que é especialista em Olavo Bilac, ele fala que se tem algum defeito no Olavo Bilac, é essa tentativa didática dele. Né? Ele está o tempo todo tentando ensinar. Diz que sempre tem um tu. Né? Ele está sempre se dirigindo ao público dele. Né? Ama como criança, não verás. Né? Então, tu não verás. Ele vai estar falando para esse público, tentando incentivar ao máximo o amor. Veja que só por esse poema que eu falei aqui muito mal, você já vê que não é só arte. É inconcebível achar que é isso. Não tem nenhum sentido ser assim. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Entendeu? Sabe o que Antônio Cândido, Alfredo Voz, escreveu sobre ele? Quando ele na Thalita, você que é professor, está me falando
né? Poeta mediano, estático, vazio, amante da tradição pela tradição. Então, gente, você leu lá de lá? Não pode mesmo, porque não tem nada a ver. Mas nessa matéria, Antônio Dimas é um professor da USP, isso aqui não foi ele que escreveu, ele já Dimas em outros lugares, é uma pessoa que fez um doutorado, o nome está aqui, Paulo Frequente. Eu não falo nele, eu nunca tinha ouvido falar, está aqui. Esse texto é dele, e ele oferece esse trabalho a Antônio Dimas, porque Antônio Dimas tem livros em defesa de Olavo Bilac. Bem, Olavo Bilac não se casou, por isso que ele pôde se dedicar a educar a família brasileira. Ele foi noivo da irmã de Alberto de Oliveira. Eu sei que eu não falei disso, mas nós temos uma tríade carnaliana, 3 poetas famosíssimos e maravilhosos. Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e, não é ele, é o Raimundo Correia. Essa é a tríade dos 3 poetas mais importantes do carnalianismo. Olavo Bilac, obrigada, né? Você sabe, mas eu não tomei. Olavo Bilac foi noivo da irmã de Alberto de Oliveira, que era o poeta, igual a ele, tá vendo? Então, os dois eram muito apaixonados, pelo menos é isso que eu estudei na biografia. Só que a família dela, ela chama Amélia, a menina, não via um futuro assim, né? Olavo Bilac, eu acho que não vai dar em nada esse menino, não. Fizeram, né, as famílias são isso, né? Fizeram que os dois terminassem o noivado. Tiveram confiança no futuro de Bilac. Então, Olavo Bilac nunca se casou e a Amélia também nunca se casou. Então, consta que quanto do enterro, né, do velório de Olavo Bilac, ela teria tirado uma mecha do cabelo dela, cortado e colocado junto no caixão. Então, os dois se mantiveram só para romantizar, tá vendo? Não pode romantizar tudo. Os dois se mantiveram fiéis, não é nas famílias. As famílias, a família dela não quis um casamento, então eles não tiveram outra pessoa. Então, por isso, né, segundo Antônio Dimas, Bilac pôde se dedicar a educar os filhos dos brasileiros, já que ele não teve esses próprios filhos. Né? Mas esse homem é um homem extraordinário. Ele esteve à frente de tudo que vocês pensarem de importante na época, ele não se resguardava. Ele punha a cara dele ao tapa. Não é? Então, se eu sou contra Floriano Peixoto, eu sou contra e acabou. Me expulsa, me prende, mas eu sou. Ele enfrentava a situação dele. Ele queria mudar a situação. Desqualificou. Ele desqualificou. É porque é aquela história do novo, né? E como também, não vou falar nada, Augusto Zan, você vai apresentar ele aqui, deixa para lá. Mas são as diferenças de status, né? E de formas de entender a arte. Né? Então, assim como todos os que eu estou falando assim, mais, todos os movimentos, esses homens foram presos, né? Ou foram abandonados, ou foram esquecidos, só vieram a ser reconhecidos muito tempo mais tarde. Ela não fala, porque a mente apavora e ainda não é mesmo pé. Nós gostamos do pé, do novo, assunto. Tá? Mas o que ele olha de lá, assim, só vocês terem uma pequena ideia dele, viu? Uma pequena ideia dele, que ele foi um homem, mas envolvido com as questões cívicas do país, envolvido com as questões políticas do país. Um homem que se dispôs a fazer alguma coisa de verdade nesse país.
livros, escreveu cartilhas de alfabetização, escreveu poemas infantis, são todos lindíssimos. Eu lembro da outra vez eu falei com o tal, acho, né? Negro com os olhos em bravo, não é isso, a poesia dele, todo mundo aprendia isso na escola. Fala só a primeira estrofe. Lutar, chama tudo. Negro com os olhos em bravo, bom, fiel e brincalhão. Era a alegria da casa no corajoso. Fortíssimo, ágil no salto, era o terror dos caminhos. E 2 vezes mais alto do que o seu dono. Não é pouquinho demais, né? Luiz Gonzaga. É longa, né? Luiz Gonzaga, professor, gostava. Sim. O Luiz passou a gostar. O Luiz não gostava. Nem sei se eu poderia estar falando isso, não. Também. Não gostava de Bilac, mas depois apaixonou. E sabe quem que ele gostava? Ele ligava com ele? Ele falava, não, ele não trabalhava muito bom. Ele trabalhava Cecília Menezes. Eu também amo Cecília Menezes, mas eu também amo Dudu. Como assim? Né? Ele tinha umas coisas, né, próprias de todos. Todo professor de literatura, quem foi dele ensinando, percebeu, todos eles são teatrais. Parece que aquela quantidade de personagens, né, eles vão lendo aquilo, vai introjetando e entrando, tomando conta. E eles são teatrais. É impressionante. E por isso são ótimos professores. O Luiz, quando ele trabalhava com o Silvio Anjos, você chegava na faculdade e sabia que era o Silvio Anjos. Porque ele cumprimentava a gente. Aí eu já falava, vou conseguir Anjos. Aí nós fomos de aula, eu dava aula com as luzes apagadas, com a Bíblia, uma vela de calça de carro, e ficava lendo a postura. E realmente eu apaixonada pelo professor. Mas eu escolhi para trazer também para vocês, mas minha última coisa mesmo, um poema, vai aproximar, vou fazer só esse, claro, que o Olavo Bilac escreveu e que vai provar para vocês que aqui não existe nada estático. É um poema cheio de sentimentos, perfeito na forma, uma coisa não anula a outra. Né? Nos livros de literatura, eu sei que eu estou falando para ninguém lá, nos livros de literatura, para mim, o texto que eles dão como exemplo de arte dramática é o básico. É o único. Acho que se for procurar delas cedo, depois não vão achar outro. Então, só conheço. O básico. E é lindo. Só que é um texto descritivo. Muitos autores fazem textos descritivos, mas o parnasiano teve que ser esculhambado, porque não. Era, conseguiram o quê? Aliar a forma, né, a roupos que não fossem tão sentimentais como os românticos, mas também sentimentais. Nesse texto que eu trouxe, Bilac vai falar sobre a expulsão de Adão e Eva no paraíso. Não sei se vocês conhecem, mas para mim, assim, eu mostrei o livro. É a coisa mais maravilhosa também poderia escrever. É uma visão nada ortodoxa. Eu até coloquei no meu celular também um texto sobre o mesmo tema de Guerra Junqueira. Já ouviu falar em Guerra Junqueira? Que é o parnasiano português. E ele também faz um poema sobre a expulsão do paraíso. Os temas são recorrentes, né? Os mesmos temas vão ser presentes diferentes do outro. Mas Olavo Bilac chamou a isso de a alvorada do amor, com a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Guerra Junqueira é muito mais, vamos dizer assim, agressivo no poema dele. Está aqui também. Ele vai falar o seguinte, né? Eu vou falar do meu jeito, eu não sei o poema de cor, mas tipo assim, é muito engraçado, né? Ele me cria 2 jovens puros, inocentes, recém-saídos da puberdade, coloca no meio deles uma árvore e reproduza.
Ele estava querendo que eles pecassem, né? Mais ou menos isso. Né? Se ele não queria, né? Tivesse na vida, ele botasse em outro lugar, não, mas nem deles o fruto. Em guerra de dinheiro, esse fruto proibido é o fruto do Espírito. Quem podia comer não só Deus. Por isso que Deus era inteligente. E só ele comia do fruto da palavra. É genial, não é, gente? Está vendo? Olha, o milagre não é assim. Os dois vão ser expulsos. E olha o que eles querem. Deixa eu entrar. Um horror grande mundo, no silêncio profundo do dia do pecado, amortalhado. E Adão, vendo fechar-se a porta do Éden, vendo que Eva olhava o deserto e hesitava, tremendo, disse: chega-te a mim, entra no meu amor, e a minha carne entrega a tua carne, e a minha carne entrega a tua carne. Eu né? Treme contra o meu peito, porque eu sei vai chegar, e aprende a amar o amor renovado. Abençoa o teu filho, acolhe o teu desgosto, bebo-te de uma em uma as lágrimas. Vê, tudo nos repele, a toda a criação sacode o mesmo horror e a mesma indignação. A cólera de Deus força as lágrimas, cresça como um tufão de fogo e seio da floresta. Abre eternos vulcões, encrespa a água dos rios, as estrelas estão cheias de calafrios, ruge soturno no mar, turva-se de água do céu. Vamos, que importa Deus? Desata como um véu sobre a tua nudez a vermelha. Vamos, arda em chama do chão, rasguem-te a pele os ramos, morda-te o corpo o sol, enjuriem-te os ninhos, surjam feras ao lugar de todos os caminhos, e vendo-te a sangrar das urzes ao través, se amarrem no chão as cercas. O amor, botão apenas entreaberto, ilumina o degredo e perfuma. Amo-te, sou feliz, porque do Éden perdido levo tudo, levando o teu corpo. Pode em redor de ti tudo se aniquilar, tudo renascerá cantando ao teu olhar. Tudo, mares e céus, árvores e montanhas, porque a vida perpétua arde das montanhas. Rosas te brotarão da boca se cantares, rios te correrão dos olhos se chorares. E se em torno ao teu corpo, encantador e nu, tudo morrer, que importa? A natureza és tu, agora que és mulher, agora que pecaste. Ah, bendito o momento em que me revelaste o amor com teu pecado e a vida com teu filho. Porque livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra, à luz dos olhos teus, terra menor que o céu, homem maior. É uma coisa. Como é que alguém consegue entender, né, Rogério? Eu sei que é a primeira vez que a gente lê, passa muita coisa batido, mas vocês entenderam, né? Por que ele é maior do que Deus? Ele termina o texto assim. Deus perdoou, não é? Deus expulsou, Deus foi terrível, foi tirando. E ele não. É o tipo de Deus que foi pregado, né? Exatamente. Mas, Ele, claro que essa história que foi criada pelo homem, né, para tentar explicar alguma coisa, lógico, né? Mas ele fala, não,
filho, para de beber, vamos embora. Não é? Porque foi ali que o amor nasceu. Foi depois disso. Vai embora e no final tem sua boca. E você me deu, né, me mostrou que é uma boca. Demais. Se eu conseguir mostrar que ele não tem nada de impassível, né, de arte pela arte, então isso é incrível. Embora, claro, que todo mundo acredita, né, sobre falar que gostava do meu patrão. Muito.